O que você está prestes a ouvir não deveria estar neste vídeo, porque toca em verdades que a estrutura do ego narcisista luta desesperadamente para ocultar. Esta é a anatomia da sombra em colapso, o instante exato em que a fundação de areia cede. O universo, diferentemente de nós, não tem paciência para a máscara de ouro maciço que o narcisista insiste em usar. O cosmos é indiferente ao nosso melodrama pessoal, mas é implacável com a falsidade. Poucos falam sobre o mecanismo invisível que regula esse drama, a lei cósmica que age sobre a soberba. A maioria ignora que existe um código de conduta espiritual, uma jurisprudência da alma que desarma a ilusão do self inflado e o coloca de joelhos diante da própria vacuidade. Fique até o final, porque nos últimos 30 segundos vou revelar a chave simbólica que Empata usa para ativar estas leis sem precisar levantar um dedo. Um segredo de integridade psíquica que você pode aplicar imediatamente para interromper o ciclo. Carl Jung nos ensinou que a sombra não gerenciada é projetada no mundo, infectando nossos relacionamentos e nossa percepção da realidade. Aqui veremos as 5 leis que o inconsciente coletivo usa para forçar o narcisista a encarar esse abismo interno, a sombra que ele pensou ter aprisionado. E sim, um desses 5 mecanismos já está ativo na sua vida, seja você a vítima exausta, o observador cético ou mesmo a semente do arquétipo adormecido. Quando eu revelar a 3ª lei, aquela sobre a sincronicidade do vazio, você vai entender por que todos os seus esforços de negociação, de súplica por reconhecimento ou por justiça, falharam miseravelmente. Você vai descobrir, em primeiro lugar, como o cosmos administra o orgulho vazio, como ele opera para dissolver a ilusão. Em segundo lugar, quais são as 5 leis espirituais que o empata, por natureza e por pureza de intenção, usa para se proteger e, por ironia do destino, acelerar o colapso alheio? E, em terceiro lugar, qual é a ação final para restaurar sua integridade psíquica e fechar as portas de vez para essa energia predadora? Ao final deste vídeo, vou revelar qual é a única coisa que o narcisista teme mais do que a morte: a perda da sua audiência, e como você pode silenciá-la para sempre, transformando-o em um eco solitário no deserto da sua própria psique. A jornada que empreendemos agora não é meramente uma análise de comportamentos disfuncionais. É um mergulho no reino da metapsicologia, onde a alma e o destino se entrelaçam sob a vigilância das leis universais. Carl Jung, o mestre da profundidade, compreendeu que o ego, especialmente o ego não integrado e patológico, não é mais do que uma pequena ilha de consciência flutuando sobre um oceano vasto e incompreensível que ele chamou de inconsciente. O narcisista, em sua essência, é a personificação dramática desta ilha que se convenceu de ser o continente inteiro. Ele se infla, projeta e exige que o oceano se curve à sua geografia ilusória. Mas o universo, em sua majestade silenciosa, não negocia com essa ilusão. Ele simplesmente reage. A reação não é uma punição moral no sentido teológico simplório, mas uma manifestação inevitável da lei da conservação da energia psíquica. O narcisista moderno, esse habitante compulsivo das redes sociais e dos palcos de relações interpessoais forçadas, vive na negação da sua sombra. Ele construiu uma persona tão brilhante, tão polida, tão impecável, que qualquer fissura nela ameaça a estrutura inteira do seu ser. Essa persona é o que Jung chamou de uma máscara de conformidade social, mas no caso narcisista, ela é mais do que conformidade. É uma armadura totalitária, um ditador interno que bane qualquer evidência de fraqueza, falibilidade ou, o que é mais assustador para ele, normalidade. A vida para o narcisista é uma performance constante, e o público, a audiência,
Você, o empata, o colega, o familiar, é o suprimento essencial, o combustível que mantém a fogueira da sua autoimagem artificialmente alta. Quando falamos que o universo não negocia, estamos falando sobre a lei da totalidade psíquica. Jung argumentava que a psique humana busca, por natureza, a individuação, o processo de tornar-se um ser inteiro, distinto, indivisível. Este processo exige a integração da sombra, o reconhecimento do que é escuro, repudiado e fraco em nós. O narcisista interrompeu violentamente esse processo de individuação. Ele não apenas nega a sombra, ele a expulsa, empurrando-a para fora de si e projetando-a sobre o mundo, frequentemente sobre o empata, que se torna o repositório conveniente para toda a inadequação, o ódio, a inveja e a fragilidade que o narcisista não pode suportar sentir em si mesmo. O empata, por outro lado, carrega o fardo oposto. Ele absorve, ele sente a dor do mundo, e neste contexto específico, a dor e a sombra projetadas do narcisista. O empata é a porta de entrada para o inconsciente coletivo, a antena que capta o sofrimento alheio. Sua maior armadilha, contudo, é a propensão a tentar curar a ferida que não é sua, a negociar com o ego inflado, a acreditar que seu amor, sua paciência ou sua lógica podem penetrar a muralha do delírio narcisista. É aqui que ele falha, e é aqui que as 5 leis espirituais, que operam de forma autônoma e implacável, entram em ação para proteger o que é verdadeiro e quebrar o que é falso. A primeira das 5 leis espirituais que quebram o ego narcisista é a lei do espelho invertido, ou a lei da projeção compulsória. O narcisista vive da projeção. Ele projeta sua grandiosidade para atrair e projeta sua sombra para desviar a culpa. Ele é um mestre manipulador do teatro da luz e da escuridão. No entanto, a lei do espelho invertido afirma que tudo o que é expelido com tanta força e negação deve, pela lei da física psíquica, retornar com igual ou maior intensidade. É o eco que volta não como o som original, mas como o silêncio ensurdecedor que revela a ausência de fonte. Para o narcisista, o mundo é um vasto espelho que deve apenas refletir o que ele quer ver: sucesso, beleza, poder. O universo, no entanto, não é um espelho. É um caleidoscópio de múltiplas faces. E quando o narcisista projeta, ele não está criando realidade, mas apenas distorcendo temporariamente a sua percepção. A lei da projeção compulsória garante que, quanto mais ele nega sua insuficiência, mais os eventos externos e as pessoas, que funcionam como agentes do inconsciente coletivo, começarão a refletir exatamente essa insuficiência. Pense na história de Ícaro, um arquétipo de soberba. Ele voou muito perto do sol. O narcisista, o Ícaro moderno, voa muito perto do sol da sua própria autoimportância. As asas de cera são suas mentiras, suas manipulações. O universo não puxa Ícaro para baixo. O universo simplesmente mantém o calor constante da realidade. E a cera, a ilusão, derrete por si mesma. O empata, ao entender esta lei, para de lutar contra a projeção. Ele entende que não precisa provar sua inocência quando acusado de ser egoísta ou insensível pelo narcisista. Ele simplesmente observa a projeção. A cada acusação, o empata vê o espelho invertido. O narcisista não está descrevendo o empata, ele está descrevendo a si mesmo, e esta descrição se tornará sua profecia. As pessoas, o mercado, os ciclos da vida, todos começarão a tratar o narcisista com a mesma falta de empatia e o mesmo julgamento que ele distribui. Não é vingança, é simetria psíquica. A projeção compulsória opera na falência de suas relações mais importantes. O narcisista perde o controle narrativo. As máscaras começam a cair na frente dos outros. O público começa a piscar, a questionar o roteiro. O que era para ser uma apoteose de glória se torna um julgamento público da persona rachada. Esta lei garante que a verdade energética da sua mentira é mais forte do que a mentira verbalizada. Esta lei é lenta, muitas vezes dolorosa para o observador que espera um raio, mas é inexorável. É a lei da sedimentação da alma.
O que é projetado como areia retorna como lama, e a lama eventualmente sufoca a ilha do ego. O empata, ao se afastar, permite que o espelho pare de refletir sua própria imagem e comece a refletir o buraco negro da alma narcisista. O empata, ao parar de ser o repositório da sombra alheia, força o narcisista a carregar o fardo das suas próprias inadequações. E esse fardo é insuportável para quem só aprendeu a voar leve e sem responsabilidade. A segunda lei espiritual é a lei do vazio da totalidade, ou a lei da recusa da alma. Jung nos fala sobre o self, a totalidade da psique, a soma da consciência e do inconsciente. O self é o centro organizador da personalidade, o nosso potencial de integridade. O narcisista, ao rejeitar sua sombra e construir um ego artificial, está em guerra constante contra seu próprio self. Ele recusa o chamado à totalidade. Ele recusa a alma. Essa recusa não é um evento único, é um estado de ser perpétuo. Ele vive na superfície. A lei do vazio da totalidade afirma que a natureza abomina o vácuo, e se a alma é recusada, o espaço interior que deveria ser preenchido pela experiência autêntica, pelo sofrimento e pela alegria genuínos, é preenchido por um vazio existencial gritante. O narcisista busca preencher este vazio com suprimento externo, louvor, dinheiro, sexo, poder. Mas estes são apenas paliativos, analgésicos para a dor da alma. O vazio é como um buraco negro. Ele absorve tudo, mas não é preenchido. Quanto mais ele tenta se inflar com o externo, mais o vazio interno se expande. O universo, através desta lei, garante que todo o seu sucesso material, todo o seu status social, toda a sua beleza construída sejam despidos de significado intrínseco. O empata que se afasta percebe que a verdadeira miséria do narcisista não é a falta de sucesso, mas a incapacidade de sentir satisfação verdadeira. O narcisista pode ter tudo, mas não consegue reter a alegria. Ele está sempre em busca da próxima dose, porque o self, o centro da totalidade, está clamando por reconhecimento, e o ego o silencia. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Esta lei se manifesta como o tédio existencial crônico e a incapacidade de intimidade. O narcisista não pode tolerar a quietude, pois é na quietude que o eco do seu próprio vazio se torna ensurdecedor. Por isso ele cria drama, caos e conflito. Ele precisa de ruído externo para abafar o grito interno da alma rejeitada. O empata, ao começar a ouvir o próprio self e se nutrir de fontes internas, criatividade, propósito autêntico, conexão verdadeira com a natureza ou com o eu profundo, não apenas se fortalece, mas também expõe a fragilidade da fonte de energia do narcisista. O contraste entre a plenitude interna do empata e o vazio ruidoso do narcisista se torna a armadilha cósmica. O narcisista se vê forçado, através da comparação, a confrontar a miséria da sua própria escolha, a recusa da alma em favor da máscara de papel machê. Jung dizia que a neurose é o sofrimento da alma que não encontrou seu significado. O narcisismo, neste sentido, é uma neurose coletiva, um sofrimento da alma que se recusou a ser. A lei do vazio da totalidade garante que, cedo ou tarde, o narcisista será forçado a encarar o fato de que ele construiu um castelo de areia na margem do tempo, e o tempo, que é a manifestação da eternidade, irá levá-lo. Não há negociação com a eternidade. A terceira lei, e esta é particularmente dolorosa para quem está preso no ciclo, é a lei do peso do arrependimento não sentido, ou a lei da causalidade sincronística. O narcisista é avesso ao arrependimento genuíno. Sentir arrependimento implicaria em admitir erro, e admitir erro é um colapso fatal para seu ego grandioso. Ele pode simular remorso para manipular,
mas ele não sente a dor da consequência de seus atos. Ele é mestre em terceirizar a responsabilidade. A lei da causalidade sincronística, no entanto, opera fora do plano linear de causa e efeito que a mente lógica espera. Ela opera através de coincidências significativas. Jung definiu a sincronicidade como a ocorrência de dois ou mais eventos não causalmente relacionados que possuem o mesmo significado. No contexto do narcisismo e do universo, esta lei garante que o peso moral e emocional de todas as ações não reconhecidas e não reparadas acumule-se na esfera de vida do narcisista, manifestando-se como desastres ou rupturas significativas que superficialmente parecem azar. Não se trata de que o universo esteja atirando raios em sua cabeça. Trata-se de que a energia da negação é tão poderosa que ela distorce o campo psíquico ao redor do narcisista, atraindo por ressonância eventos que espelham seu caos interior. Pense em um evento traumático na vida do narcisista, uma perda financeira súbita, o fim de uma relação-chave, um problema de saúde. O narcisista tentará culpar o governo, o parceiro ou a má sorte. Mas a lei da causalidade sincronística está agindo para forçar uma correlação significativa entre a energia emitida, mentira, traição, desonestidade e o evento recebido, perda, isolamento, dor. O universo está gritando para ele: olhe para dentro. A fonte do seu caos está em sua recusa em aceitar a responsabilidade. O empata, que está muitas vezes preso na esperança de que o narcisista vai mudar ou vai entender a dor que causou, deve entender que a compreensão virá de forma brutal e não mediada. O universo não usa palavras, ele usa fatos concretos que possuem uma carga simbólica esmagadora. Esta é a lei que quebra o ciclo de negociação do empata. Enquanto o empata tenta fazer o narcisista sentir arrependimento através da discussão e da argumentação moral, a sincronicidade está trabalhando nas profundezas. O narcisista só sentirá o peso de suas ações quando a vida lhe tirar algo que ele realmente valoriza. E o significado simbólico dessa perda estará intrinsecamente ligado à dor que ele causou. É o peso do karma não negociado, mas com a especificidade da ressonância psíquica. O narcisista, no auge de sua arrogância, acredita que está acima das leis humanas e divinas. A sincronicidade o arrasta de volta à Terra através da necessidade de significado. Eventos inexplicáveis se acumulam, e o narcisista, que só confia na lógica rasa, não consegue encontrar um culpado externo para a série de infortúnios. Ele se torna a vítima favorita do seu próprio inconsciente. A quarta lei espiritual é a lei da destruição do teatro, ou a lei da verdade inevitável. A vida do narcisista é um teatro de sombras, uma encenação contínua. Ele precisa de um palco, de figurinos, de um público crédulo e de um roteiro rígido, onde ele é sempre o herói ou o mártir injustiçado. O empata, infelizmente, é frequentemente forçado ao papel de coadjuvante sofredor, ou pior, do vilão conveniente. A lei da destruição do teatro estabelece que a realidade, que é a manifestação da verdade, tem uma força de atração e coesão que não pode ser resistida indefinidamente. A mentira, por mais elaborada, exige um gasto energético colossal para ser mantida. A verdade, por outro lado, é autossustentável e não requer energia para existir. O universo, neste caso, opera pela saturação energética. Chega a um ponto em que o custo de manutenção da mentira excede a capacidade energética do narcisista e o teatro desmorona sob seu próprio peso. Esta lei se manifesta como o colapso da narrativa. Aqueles que o narcisista manipulou, aqueles que ele usou como peças de xadrez, começam a trocar informações. Os fios soltos da teia de mentiras se unem. A verdade, que ele tentou enterrar na cripta da sua persona, emerge não como um sussurro, mas como um coro de vozes.
O narcisista teme a exposição, a nudez psíquica, mais do que a morte, pois a exposição é a morte do seu ego falso. A lei da verdade inevitável garante que ele será visto por aquilo que ele realmente é, uma criança ferida, desesperada por atenção, escondida por trás de uma armadura brilhante. O empata, ao se retirar da órbita do narcisista, não está apenas protegendo a si mesmo, está roubando o principal ator do teatro. Sem um coadjuvante para reagir, sem um vilão conveniente, o narcisista é forçado a interagir com outros públicos que não têm o mesmo histórico de tolerância e compaixão ou codependência do empata. A destruição do teatro é a perda de controle sobre a imagem pública. É a ironia de que quanto mais ele tenta se projetar como perfeito e poderoso, mais as fissuras em sua história se tornam visíveis e a audiência, aquela fonte vital de suprimento, começa a se dispersar. O universo não julga, mas ele é o juiz final da realidade. Se a sua realidade é baseada na mentira, ela não pode ser sustentada. E a queda, neste caso, é pública e humilhante. A quinta e última lei espiritual que age sobre o ego narcisista é a lei do retorno do sacrifício, ou a lei do self despertado do empata. Esta lei é a mais poderosa e a que confere ao empata o seu verdadeiro poder. O narcisista exige sacrifício. Ele exige o sacrifício do tempo, da energia, das emoções e, fundamentalmente, do self, do empata. O empata, em sua tendência a se anular para curar ou harmonizar, frequentemente cede a este sacrifício. Ele se doa até a exaustão. A lei do retorno do sacrifício, baseada no princípio de que a energia não pode ser destruída, mas apenas transformada, afirma que a energia que o empata investe no ciclo de abuso, quando finalmente retirada, retorna para ele triplicada. Mas o retorno não é imediato e nem material. É um retorno de poder psíquico, de individuação e de autoridade sobre a própria vida. Quando o empata finalmente decide cortar o suprimento, o não que ele pronuncia é o ato de individuação mais poderoso. É o resgate do self. É o momento em que o empata reconhece que sua compaixão deve ser direcionada para dentro, em primeiro lugar. O narcisista experimenta essa retirada como um corte de energia vital. Ele não entende o limite como um ato de autocuidado. Ele o entende como uma traição, uma negação de sua própria divindade autoproclamada. A fuga do empata não é apenas uma perda de suprimento. É a perda do espelho que lhe dava coerência. O empata, ao despertar seu self, não precisa lutar contra o narcisista. Sua própria ascensão é a lei em ação. Quanto mais ele se cura, quanto mais ele estabelece limites inegociáveis, quanto mais ele vive sua verdade autêntica, o oposto exato da vida construída do narcisista, mais o narcisista é esmagado pelo contraste. O sucesso e a paz do empata se tornam a prova viva da falsidade do poder narcisista. A individuação do empata, seu processo de se tornar inteiro e autossuficiente, é o solvente que dissolve a cera das asas de Ícaro. O self, despertado do empata, cria um campo de força psíquico que repele a energia predatória. Este não é um ato de raiva, mas de soberania silenciosa. É a declaração ao universo de que a negociação acabou. A compreensão profunda destas 5 leis nos leva à pergunta essencial: como o empata, que é a própria antítese do ego inflado, pode usar este conhecimento não para vingança, mas para a restauração psíquica? A resposta está na integração da sombra pessoal do empata. Jung nos desafia a olhar para a nossa própria sombra. Por que o empata é tão suscetível ao narcisista? Muitas vezes é porque o empata tem uma sombra de arrogância invertida. A necessidade inconsciente de ser o salvador, o mártir, aquele que pode amar o suficiente para consertar o que está quebrado. Esta é uma forma sutil de grandiosidade espiritual. O narcisista é atraído por essa abertura, por essa ferida de salvador. Para ativar as 5 leis a seu favor, o empata deve renunciar à grandiosidade de consertar o narcisista. Ele deve abraçar a totalidade de sua própria psique, incluindo sua raiva justificada, seu direito ao egoísmo saudável e sua capacidade de dizer não.
Este é o trabalho de individuação do empata. A chave simbólica que mencionei na introdução, aquela que o empata usa para acelerar o colapso do ego alheio e garantir sua própria paz, é o silêncio. Não o silêncio da submissão, mas o silêncio da indiferença absoluta. O narcisista se alimenta da reação. Ele precisa da sua dor, da sua raiva, da sua confusão para confirmar seu poder e sua existência. A audiência, a reação emocional, é o seu suprimento vital. Quando o empata impõe o silêncio total, o corte de contato, o olhar vazio de quem não reconhece a presença do outro, ele está roubando o palco inteiro. O silêncio é a manifestação da lei do vazio da totalidade. Se o narcisista projeta e não há receptor, a projeção volta para ele instantaneamente. Se ele tenta criar drama e não há reação, o drama morre no ar, revelando o vácuo. O silêncio é a única negociação que o universo permite, a negociação da ausência de resposta. O silêncio do empata não é passividade, é a mais alta forma de atividade psíquica, é a reafirmação da soberania interna. O narcisista teme a perda da sua audiência mais do que a morte. Ele teme se tornar um eco solitário no deserto da sua própria psique. O silêncio do empata realiza exatamente isso. Ele transforma o narcisista em um ator sem plateia, e a peça não pode continuar. O ego inflado, privado de oxigênio, murcha. O universo então pode agir pelas 5 leis sem a interferência do drama humano. O narcisista é um ser que vive em um tempo distorcido, preso em um passado não resolvido, vivendo o medo constante do futuro. Ele é incapaz de habitar o presente autêntico. Por isso, a única forma de transcendê-lo é ancorar-se na totalidade do aqui e agora, na integridade do self. A verdadeira batalha não é externa, mas interna. Não é para mudar o narcisista, mas para mudar a forma como você, o empata, ressoa com a energia dele. É preciso abraçar o guerreiro interior, que Jung chamaria de o arquétipo do herói integrado, aquele que não busca glória externa, mas a totalidade interna. Lembre-se sempre, o universo é um sistema de balanço. O que é falso deve cair para que o que é verdadeiro possa florescer. Sua tarefa não é derrubar o narcisista, mas levantar-se. Sua ascensão é o seu julgamento. A jornada que exploramos é a busca pela individuação no meio do caos. O universo não tem favoritos, ele tem leis. E estas leis operam com uma precisão matemática sobre o balanço da energia. O ego que se infla demais é, por definição, instável e insustentável. A queda é apenas uma questão de tempo e de negação. Que você encontre a força para retirar sua energia do teatro de sombras. Que você use o silêncio não como arma, mas como fronteira inviolável do seu ser. O sol da sua própria consciência não precisa competir com a sombra alheia. Basta que ele brilhe. Olhe para dentro agora. Sinta a gravidade da sua própria presença. A sua integridade é a sua maior armadura. Seu limite é a sua oração. O que ressoa em você deve ser nutrido. O que o drena deve ser cortado. Esta é a simplicidade da lei espiritual que o narcisista jamais poderá entender. Se esta jornada de reconexão com seu self, inspirada nos ensinamentos do inconsciente, tocou sua alma e iluminou um caminho de volta para casa, se você sentiu o chamado para sair do papel de coadjuvante e reassumir a direção da sua própria psique, eu te convido a participar desta comunidade. Curta este vídeo, pois cada curtida envia um sinal de soberania ao inconsciente coletivo. Compartilhe este conhecimento com aqueles que você sabe que estão presos na teia, pois a luz da verdade é o antídoto. E, sobretudo, inscreva-se e ative as notificações, para que possamos continuar explorando as profundezas da alma humana e as leis invisíveis que regem nosso destino. O caminho da individuação é solitário, mas não precisa ser percorrido na escuridão. Resgate sua força. A negociação acabou. A realidade começou. Que a paz da sua própria totalidade o encontre. O que resta, depois que o teatro desaba e o silêncio se instala, é o campo de ruínas onde a alma pode finalmente iniciar sua reconstrução.
O processo não é rápido e a cura não é linear, pois o trauma narcisista é uma invasão psíquica, uma perfuração na soberania do self, que exige um processo de repatriação energética. Jung nos adverte que o inconsciente é um rio que corre, e tentar estancar seu fluxo é inútil. Devemos, ao invés disso, aprender a navegar. O empata, ao se libertar, não está apenas escapando de um agressor externo, está, na verdade, enfrentando a parte de si que permitiu a agressão, a sombra da dependência, o arquétipo do mártir que encontrou um falso propósito na dor alheia. A dinâmica entre o narcisista e o empata é simbolicamente a dança entre o fogo devorador e a água que tudo absorve. O fogo narcisista exige combustível e consome. A água, empata, permite-se evaporar na tentativa de apagar o incêndio. A lei do retorno do sacrifício só pode ser concluída quando a água aprende a ser o mar, vasto e inatingível, em vez da poça dócil. Para reforçar a compreensão das 5 leis, devemos agora mergulhar nos mecanismos de defesa internos que o narcisista usa e como o despertar do empata os desarma. O narcisista opera majoritariamente por 3 ferramentas psíquicas de manipulação, que são as tentativas desesperadas de negociar com o universo. A primeira ferramenta é a gaslighting, a neblina psíquica. O narcisista distorce a realidade do outro para manter o controle narrativo. Ele faz o empata questionar a própria sanidade, memória e percepção. A intenção é clara. Se a realidade do empata for fluida e incerta, a realidade do narcisista, por contraste, parece sólida e verdadeira. Quando o empata aplica o silêncio e o limite inegociável, ele está, energeticamente, retirando-se da neblina. Ele volta a confiar em seus próprios sentidos internos e externos. Isso aciona a lei da verdade inevitável. O universo não pode ser enganado com a gaslighting. A verdade, o fato bruto, existe independentemente da narrativa do narcisista. O empata, ao se reconectar com seu eixo interno, torna-se um agente da verdade, uma testemunha impassível dos fatos. O narcisista pode gritar que o céu é verde, mas o empata, ao não reagir, mantém o azul inegociável da realidade. A neblina se dissipa e o teatro não tem mais cenário. A segunda ferramenta é a triangulação. O narcisista insere terceiros na relação para criar competição, inveja e insegurança. Ele divide para reinar. Ele usa a energia dos outros para suprir suas necessidades emocionais e reafirmar sua superioridade percebida. Esta manipulação é um ataque direto à lei do vazio da totalidade. O narcisista, incapaz de preencher seu self, tenta sugar a vitalidade de múltiplas fontes. A triangulação é a confissão pública da sua insuficiência interna. No momento em que o empata reconhece a triangulação não como um problema de competição amorosa ou social, mas como um sintoma da miséria narcisista, ele se retira da competição. Ele para de jogar o jogo. A retirada do empata quebra o triângulo. A energia que deveria fluir para o narcisista estanca, e ele é forçado a procurar outra fonte, expondo ainda mais seu comportamento predatório. O self desperto do empata entende que seu valor não é negociado pela atenção de terceiros. Seu self é completo em si. Essa plenitude é um campo de repulsão para a energia carente do narcisista. A triangulação se torna um círculo vicioso de vazio para o manipulador. A terceira ferramenta é a desvalorização abrupta, o descarte. Depois de ter sugado toda a energia ou percebido que o empata está começando a acordar, o narcisista o descarta de forma cruel e súbita, trocando-o por um novo suprimento. Isso visa causar um trauma de abandono profundo, garantindo que o empata fique preso no ciclo, buscando o retorno da fase de idealização. O descarte é a manifestação da lei do espelho invertido. O narcisista projeta no empata que ele é descartável e sem valor. No entanto, o universo age para inverter esse espelho. A desvalorização brutal do outro é, na verdade, a desvalorização que o narcisista sente por si mesmo e que ele projeta no momento da ruptura.
O self do empata, ao abraçar o trauma do descarte, não como um reflexo de sua falta de valor, mas como o sintoma da patologia alheia, transforma a dor em poder. O descarte, na verdade, é o presente cósmico. É o momento em que o universo usa a mão do agressor para forçar a separação necessária, ativando a lei do retorno do sacrifício. A energia que seria gasta em anos de desgaste é liberada abruptamente, retornando para o empata como o impulso vital para a cura e a individuação. A desvalorização é o ponto de inflexão onde a vítima se torna o sobrevivente e o universo cessa a negociação. O narcisista é um prisioneiro do passado, revivendo um trauma infantil onde seu verdadeiro self foi rejeitado ou não visto. A persona grandiosa é a compensação excessiva para aquela ferida primordial. Ele é, em essência, um ser arqueológico, um fóssil emocional que se recusa a evoluir. Ele tem medo do futuro porque o futuro exige autenticidade e responsabilidade, qualidades que ele não possui. A cura para o empata reside em habitar o presente com totalidade, viver no agora, livre das cordas do passado de idealização e das promessas vazias do futuro de mudança. O empata deve abraçar a sombra do seu eu autêntico, aquele que tem defeitos, que comete erros, mas que é, acima de tudo, real. Jung falava do ponto zero da psique, o ponto de equilíbrio onde o ego e o self se harmonizam. Para o empata, o ponto zero é a indiferença ao narcisista, o reconhecimento de que a história dele não é mais a sua história. É o estado de neutralidade que desarma todo o teatro. A indiferença não é ódio, é liberdade. O trabalho interior do empata deve se concentrar em 4 pilares junguianos de resgate da alma. O resgate da criança interior ferida, a integração do self sômbrio, a construção de limites como a muralha da China da alma e a busca pelo significado autêntico. O resgate da criança interior significa acolher a parte de si que foi seduzida pela promessa de amor incondicional e grandioso do narcisista. O narcisista, na fase de idealização, age como o pai ou mãe perfeito que a criança interior do empata sempre desejou. O empata deve se tornar o curador e o guardião dessa criança, prometendo a si mesmo que nunca mais terceirizará a sua validação. Este é um ato de soberania contra a lei do vazio da totalidade, pois o empata começa a preencher-se internamente. A integração do self sômbrio implica aceitar a raiva, a inveja e o desejo de retaliação. O empata frequentemente reprime estas emoções por considerá-las não espirituais ou mesquinhas. No entanto, a raiva é a fronteira. É a energia do self que grita, não, aqui não. A inveja pode ser o sinal do que o empata verdadeiramente deseja para si. Integrar o self sômbrio é usar esta energia para construir o limite, não para atacar o narcisista. O guerreiro do empata não luta contra o outro, mas luta por si mesmo. Esta é a manifestação da lei do retorno do sacrifício. A construção de limites, como a muralha da China da alma, é o ato físico, mental e espiritual que impede a negociação. O limite não é uma cerca, é uma fundação. É o reconhecimento de que a sua paz não é negociável por drama, promessas ou culpa. O limite é o silêncio concretizado. Ele ativa a lei da destruição do teatro, pois o palco do narcisista está fisicamente inacessível. A busca pelo significado autêntico é o pilar final. O narcisista vive uma vida falsa e cheia de vazios. O empata deve, agora, preencher o espaço deixado pelo drama com propósito e significado que vem de dentro. Isto pode ser a arte, o trabalho com propósito, a conexão espiritual profunda ou a criação de novas comunidades de apoio. O significado autêntico é o combustível da individuação. Ele garante que a lei da causalidade sincronística trabalhe a favor do empata, atraindo por ressonância a paz e a integridade que ele emana. O universo não se importa com quem está certo ou errado.
Ele se importa com o balanço energético. A falsidade e a negação narcisista criam instabilidade. A autenticidade e a aceitação empata criam estabilidade. O sistema busca a estabilidade. Por isso, a ascensão do empata é a garantia cósmica de que o ego inflado, que é a instabilidade personificada, deve ceder. O narcisista, ao ser confrontado pelas leis, entra em um estado de deflação. A deflação é o inverso da inflação do ego. A imagem grandiosa, a persona, se esvazia e o que resta é o trauma central não resolvido. Neste ponto, o narcisista não se torna humilde ou arrependido no sentido moral. Ele se torna mais perigoso, pois o animal ferido é sempre o mais agressivo. Sua tentativa de retorno, a chamada voadora ou hoovering, é o último suspiro de um ego faminto. Ele tenta reengajar o empata para recuperar a audiência e reativar o teatro. É nesse momento de deflação que o empata deve manter o silêncio mais rigoroso. O universo está fazendo o seu trabalho. O empata deve apenas manter a porta fechada. A resposta, a negociação, o debate, o perdão prematuro são todos atos que renegam as 5 leis e reabrem o teatro. A sabedoria de Jung reside na aceitação do paradoxo. O narcisista é a sua sombra no mundo. Ao aceitarmos a nossa própria sombra, a necessidade de sermos perfeitos ou salvadores, nós desarmamos a necessidade de ter um inimigo externo. A projeção falha e o narcisista perde seu espelho. O empata, ao se libertar, não está buscando vingança, mas justiça psíquica. E a justiça psíquica é a restauração da integridade do self. Pense no processo de luto. O empata precisa lamentar a perda não do narcisista, mas da ilusão que ele representava. A ilusão de um amor perfeito, de uma parceria ideal, de um futuro estável. Este luto é essencial para fechar o loop emocional e ativar a lei da causalidade sincronística, permitindo que eventos alinhados com a verdade entrem na sua vida. A negação do narcisista é a sua maldição. Ele vive em uma bolha de ilusão que o impede de aprender e evoluir. Ele não pode se beneficiar do sofrimento, pois ele o terceiriza. O empata, por outro lado, abraça o sofrimento como um catalisador de crescimento. O sofrimento para o self desperto é a matéria-prima da transformação, o metal que precisa ser forjado no fogo da experiência. É o processo alquímico da individuação. O empata, ao entender que a dor da libertação é menor do que a dor do aprisionamento contínuo, escolhe a liberdade. Essa escolha é a manifestação mais pura da lei do retorno do sacrifício. A energia que foi investida na relação destrutiva agora se transforma em sabedoria, discernimento e força interior. O poder do empata não reside em sua sensibilidade, mas em sua resiliência inata e em sua capacidade de conexão com a verdade. O narcisista tenta quebrar essa conexão, pois sabe que, se o empata se conectar à sua própria fonte, o suprimento cessa. O isolamento, a crítica constante, o desdém, tudo isso visa cortar o empata da sua fonte de poder. Ao se reconectar, o empata cria um novo centro de gravidade. Ele não orbita mais a estrela fria do narcisista. Ele se torna seu próprio sol. As 5 leis espirituais não são mecanismos de revanche, mas princípios de ordem. Elas garantem que a desordem psíquica, a falsidade radical do narcisista, não possa perdurar. O universo não negocia com ele porque não há base comum para a negociação. O universo opera na linguagem da totalidade. O narcisista, na linguagem da fragmentação. O diálogo é impossível. O resultado é o colapso do fragmento diante da totalidade. O empata, ao se alinhar com as leis, não precisa mais lutar. Ele apenas se afasta e permite que a ordem natural das coisas se estabeleça. A paciência cósmica é o tempo de espera do universo para que a ilusão se consuma. E o silêncio do empata é a aceleração desse processo.
Quando o narcisista percebe que a sua manipulação não surte efeito, que sua vítima não está mais reagindo, o ciclo de abuso perde seu sentido. Ele é obrigado a procurar outro palco. Isso não é uma derrota para o empata, é uma vitória silenciosa do self. O narcisista leva sua sombra e sua miséria para outra pessoa, mas a diferença fundamental é que o empata agora possui o mapa e a sabedoria para jamais voltar a cair na armadilha. A finalização dessa jornada de individuação exige uma redefinição do poder. O poder do narcisista é o poder sobre o outro. O poder do empata é o poder sobre si mesmo. A verdadeira força não reside na capacidade de dominar ou manipular, mas na capacidade de ser autêntico e inabalável. O self, segundo Jung, é paradoxal e abrangente. Ele é o ponto de encontro de todas as polaridades. O empata deve abraçar sua própria capacidade de amar e sua própria capacidade de ser implacável no estabelecimento de limites. É a união da compaixão com a força que cria a totalidade. O que o narcisista teme mais do que a morte, como prometido, é a perda da sua audiência. Ele teme se tornar um eco solitário no deserto da sua própria psique. Ele teme a solidão que revela o vazio. Para silenciar essa audiência para sempre, transformando-o em um eco solitário, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, crie o vazio da rejeição. Quando o narcisista tentar a voadora, o contato, a desculpa, a súplica ou a raiva, responda com a completa ausência de energia. Não explique, não justifique, não acuse, não dê nada. O silêncio total é o vácuo que suga o drama e o apaga. Segundo, transfira a audiência. Pare de ser a plateia do seu drama e torne-se a audiência da sua própria vida. Todo o tempo e energia mental que você gastava analisando, reagindo e sofrendo com o narcisista deve ser redirecionado para a construção do seu significado autêntico. O universo é um sistema de balanço. Quando você se torna seu próprio foco, você está ativando a lei do retorno do sacrifício em sua forma mais plena. Você está transformando a matéria escura do trauma em luz de propósito. O narcisista, sem plateia, se dissolve na irrelevância. Ele se torna um sussurro que você escolheu não ouvir. Ele se torna a sombra que você integrou. A individuação é a mais alta forma de desengajamento. O self, que se torna completo, não tem mais necessidade de negociar com a fragmentação. E o universo, em sua sabedoria silenciosa, simplesmente valida a totalidade. Que você encontre a paz não na ausência de conflito, mas na presença inabalável do seu próprio self. Este é o caminho da totalidade, o caminho do self desperto. A jornada para ser inteiro é a única resposta válida para o caos. A verdadeira alquimia não está em transformar chumbo em ouro, mas em transformar o sofrimento em sabedoria, a dor em fronteira. Abrace o processo. Você é o seu próprio curador. Sua história de vida, a partir deste momento, não será a tragédia de um coadjuvante, mas a epopeia de um herói que encontrou seu centro. Continue na busca da sua totalidade, pois o universo ressoa apenas com a verdade.